Ai, 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 ai. Entrou na sala aí com a gente o Racionalidade Humanista. Fala aí, meu amigo. Muito boa noite. Seja bem. Obrigado. Essa simbologia do Enoque, para mim, é a simbologia da perfeição, do conhecimento, da aquisição de luz, iluminação na mente. Caramba! Quando você tem um conhecimento, você gera frutos, você gera mais conhecimento, você avança, progride, evolui. Nossa! Em compreensão daquilo que é a verdade. Tanto que aqui e foram os dias de Enoque 365 anos, ou seja, uma simbologia do ano que é de 12 meses. E eu tenho defendido, assim, com minha consciência, que a simbologia do 12, os 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos... Isso aí não existe. Os 12 frutos da árvore da vida em Apocalipse 22. Cara, é um gênio. As 12 nações, são 12 nações em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando desce o Espírito Santo. Tem como conversar com gente que parte desse pressuposto. As 12 estrelas na cabeça da mulher prostituta, em Apocalipse 15 ou 17, se não me engano. Não, você é burro, cara, que loucura. Desculpe se eu não recordo o capítulo. Então, isso é a simbologia da diversidade. Eu entendi assim. Pode ser que eu esteja errado, peço desculpa, mas foi o que eu entendi. É lamentável. Eu percebi, quando eu fui lendo os livros da Bíblia, uma semelhança entre um livro e outro, e vendo que existia uma repetição, porém por meio de outros símbolos. Só aqui é que você vai ver, em nenhuma outra televisão. O que foi que eu entendi? Qual é o objetivo dessas mensagens? Essas mensagens, elas querem, de forma metafórica, expor a condição humana de ignorância e expor a condição humana de aquisição de conhecimento, de esclarecimento acerca de algo. É um grito de alerta que eu estou fazendo aos pais e às mães. Pessoas que são presas a dogmas, a culturas da família, do lugar onde nasceram, de onde viveram, né? E aprendem dogmas por meio de imposição. E essa pessoa, muitas vezes, tem medo de se livrar desses dogmas, por ser vítima de preconceito, perseguição. Não é? Às vezes você trabalha com uma pessoa que é muito religiosa, se você expor sua opinião, essa pessoa acaba lhe demitindo, lhe tratando diferente dos outros funcionários, você é perseguido, rejeitado dentro da sua família, né? Perde algumas oportunidades por conta desse preconceito social. Então, essas prisões, a gente vai ver, por exemplo, no livro de Êxodo. Êxodo, quando fala do Egito e de Canaã. Eu entendi que a cidade, quando se refere à cidade, nação, terra, se refere a uma condição da nossa consciência, da nossa mente. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. O Egito, professor Alessandro e professor RC, eu entendi que seria um estado da mente de ignorância, de prisão, onde você não é livre, você é cativo, você é escravo de outras ideologias. Quando eu falo isso, eu sou louco. Eu sou louco. E você tem que sair dali do Egito para ir para Canaã. No Egito tem escravidão, prisão. E em Canaã tem liberdade. Ou seja, é uma mensagem filosófica. Eu não tô louco! Quando você vai lá para Gênesis 19, que fala sobre Ló tem que sair de Sodoma e Gomorra. Olha só, outra cidade. Sodoma e Gomorra, que representa impureza, prostituição, coisas ruins. E precisava ir para Canaã. Canaã onde existe salvação, né? Onde existe paz, tranquilidade. Caramba! E aí Ló saiu de Sodoma e Gomorra e foi para Zoar. Desculpe, Zoar. Sodoma e Gomorra e Zoar. Então precisava ir para Zoar. Então Ló saiu de Sodoma e Gomorra. Eu fiquei bolado, foi que essa criatura aqui saiu de lá. E foi para Zoar. E no versículo 23 do capítulo 19 de Gênesis, diz que quando Ló chega a Zoar, a luz resplandeceu sobre a terra. Gente, é inaceitável. Então, luz, lâmpada, sol, simboliza conhecimento e iluminação. Então, quando Ló sai de Sodoma e Gomorra e vai para Zoar, há uma luz. O que importa para você é o que o texto diz ou o que você quer que o texto diga? Na cara não, chefe. Pra não estragar muito. Não, o que, assim, se eu for ler de forma literal, eu vou me sentir, assim, enganado. Gente, é inaceitável.
Antes eu não me sentia porque eu tinha uma mente muito assim aguçada para a superstição, movida Tá, pela vou minha te fazer de cultura, novo. a criação, o Fazer catolicismo, de né? novo a pergunta. Certo. Ok, o seu pseudônimo aí é racionalidade humana. Veja só. Na cara não, chefe. Pra não estragar o momento. Aparentemente você não demonstrou nada de racionalidade humana. Você mexeu no burro. Esse é o primeiro ponto. Aham. Que, claro, você não demonstrou nada de racionalidade humana. Então eu vou fazer de novo uma pergunta. Se eu estiver sendo um tanto complexo na pergunta, você pode falar, professor, me esclarece melhor. Você está com um livro aí na sua mão, que é a Bíblia. Um livro de uma época, Certo. um livro de um povo, um livro que não foi escrito em português, um livro que foi escrito dentro de um idioma com uma variação idiomática muito grande, um livro que foi escrito dentro de um ambiente cultural, de mentalidades diversas, que está totalmente longe da nossa concepção e do nosso contexto atual moderno, ok? Não importa se eu vou fazer uma contextualização filosófica, psicológica, ou social, ou antropológica. A pergunta é... Na cara não, chefe. Pra não estragar o momento. Quando se está lendo o texto bíblico, você ler para entender o que o texto em si quer dizer através do seu autor, ou o que você quer que o texto, na verdade, diga diante da sua experiência histórica. Baseado, fundado na parte da semântica, da gramática da língua portuguesa, das figuras de linguagem, né? Das metáforas e outras coisas mais, eu entendi que o sentido desses textos está de forma metafórica. Tá? E não tem como conversar com gente que parte desse pressuposto. Haviam comunidade judaica que eles interpretavam, sim, determinados textos de forma alegórica. Inclusive, isso é muito comum a gente ver, por exemplo, os essênios. Aliás, se você perceber o Novo Testamento, que se tem a alegoria, você vê em Paulo, esse modelo de interpretação que, na verdade, a alegorização que você faz, ela ainda está muito distante daquilo que alguns grupos judaicos faziam. Aliás, alguns não, mais os essênios e algumas comunidades faziam, que é a alegorização. Quem vai introduzir uma interpretação alegórica das Escrituras, você sabe quem foi? Do Antigo Testamento? Foi Filo de Alexandria. Caramba! Isso, Filo de Alexandria. Justamente influenciado, só para você ter uma noção, por mentalidades que já vinham sendo disseminadas entre os próprios essênios, bebendo de fontes como egípcias e gregas. Nossa! Agora, o que você não compreendeu? Que o texto ele é um acontecimento factual histórico. Apesar de sua linguagem, que pode aparecer de diversas formas, como alegorias, ok? Quantos gêneros? Sagas, leis, mitos, lendas, poesias, tudo isso está no texto. Agora, é incabível, por exemplo, veja, não estou dizendo que você não possa aplicar o texto da Bíblia dentro da sua dimensão histórica. É uma coisa. Agora, dizer que o texto quer dizer isso, não. Esse cara sou eu. Então, o que eu quero dizer aqui é que você está convictamente errado na forma de interpretar a Bíblia. Na cara não, chefe. Pra não estragar o momento. Porque o texto, todos os textos que você leu aí, não tem absolutamente nada a ver com o que você falou. Na cara não, chefe. Pra não estragar o momento. Não quer dizer que você que está aí com a Bíblia na mão não possa dar uma interpretação a esse texto de acordo com a sua mentalidade, com a sua experiência histórica. Na cara não, chefe. Pra não estragar o momento. Ou até assolados por egípcios. Então eu não posso pegar o texto, por exemplo, quando você falou de Abraão, você leu aí o capítulo de número 17, versículo 1. Ora, esse texto é uma saga. Sim. É uma fonte, veja, é uma fonte editorial assim inserido dentro da estrutura histórica da redação, muito depois. Se você pegar o capítulo 14, você vai ler ali, né, vai ordenar a Abraão, saia da tua terra, da tua casa. Aí Abraão aparece como Avram, que
conotativamente, quer dizer pai da altura. Não existiu Abraão nenhum, e, portanto, ali Abraão representa apenas a transsignificação de um determinado grupo, que é um grupo politeísta, é um grupo que, na verdade, quer viver livremente para cultuar quem quiser. Quando você chega agora no versículo que você leu, o 17, você percebe que tem um editor querendo dizer que esse Abraão, que antes era Abrão, ele não pode continuar sendo esse pagão. Por quê? Não porque Abraão existiu, porque tem uma tradição que quer excluir o politeísmo, o paganismo do povo. Aí olha o que aparece aí. Eu estou lendo aqui, eu vou até compartilhar a tela para você, porque você foi muito educado, entrou aqui, e é o meu dever tentar te ajudar a entender a Bíblia como deve ser entendida. Claro. Olha isso aqui, ó. O texto que você leu foi esse. Olha aqui, ó. Vai rir Avram ben Tishim Shanar, Vetishar Shanim, Vaiar Adonai El Avram, Vaiomer Elaio, Ani El Shaddai. É um verbo que eu ensinei aqui na live hoje. Eu ensinei esse verbo hoje aqui na live. Você deve ter acompanhado desde cedo, se não assista a live. Rit Haler, tá vendo? Rit Haler, aqui, ó, eu expliquei. Lefanai, Vaierre Tamim. Olha o texto. Não vou nem ler em português. Tá vendo isso aqui que eu vou sublinhar aqui? Tá vendo aí? Isso aí é o tetagrama. É o tetagrama. Isso aí subtende que não há um único editor do livro de Gênesis. O texto está sendo escrito muito tempo depois, como uma inserção por uma outra fonte. Portanto, a designação Adonai demonstra um grupo específico de uma fonte que quer impor uma determinada religião. Olha só, vamos prestar atenção aqui no versículo 12. Tá bom? Ora, disse o Senhor a Abraão. Olha o que é que eu tenho aqui. Adonai, ok? A mesma designação que apareceu lá, não foi? De uma fonte, se percebe que quer transformar esse Abraão justamente não mais num pagão Avram. Tá vendo aqui, ó? Avram. Quando você vai ler outros textos, e eu já ensinei isso aqui agora nessa live, você vai encontrar o termo Elohim ou El. Que nada tem a ver com uma tradição específica. Caramba! Então, não se pode interpretar a Bíblia, concordo com você, de forma literal. Imagine você lendo aquele texto assim. E Jesus, depois de ter dito isso, disse, vai e faz o que está no seu coração. E aí o texto disse, e Judas foi se enforcar. Nossa, não fez! E você interpreta isso ao pé da letra. Então, o que eu quero dizer para você é que a Bíblia não é para ser espiritualizada. Na cara não, chefe. Pra não estragar o mercado. A Bíblia, ela não é para ser alegorizada. Não que não hajam alegorias na Bíblia, porque até as alegorias são usadas para representarem ou retratarem situações do cotidiano. Na cara não, chefe. Pra não estragar o mercado. Por exemplo, quando você lê o Novo Testamento que Jesus fala em parábola, as parábolas aconteceram? Não. Ele está usando parábolas para retratar a realidade histórica do indivíduo. Então, o texto bíblico ele deve ser lido dentro da conjuntura histórico-social, onde, apesar de não sabermos quem foram os autores, e aí eu tenho que ser honesto, nós podemos, pelo menos, escrutar o texto com esse método que eu utilizo e outros utilizam para saber que aquele texto está sendo escrito para significar ou retratar a realidade justamente vivida por um povo. Por exemplo, você falou aí de Enoque. Eu ensinei aqui que o número 365 não tem nada a ver com o número de anos nós. Esse era um termo empregado para Shamesh. Eu expliquei o rei lá. Eu mostrei que os judeus não estão criando nada. Eles estão adaptando a ideia, a lenda de um mito, para construírem uma narrativa que possa ser aplicada à realidade social do povo. Por quê? Porque você tem classes sociais que estão lutando
Uma quer ser livre para adorar quem quiser, porque era comum, era o politeísmo. A outra não. A outra é uma classe formada por sacerdotes que querem impor um culto a um Deus chamado Javé. E quando não conseguem impor esse culto ao Deus Javé, eles dizem que Javé integra todos os outros deuses. Apesar de não há Deus com ele, o Javé, na verdade, é uma amálgama de tudo. Por que eu sei disso? Porque a gente sempre vai ver a mesma construção de Vayomer Adonai Elohim. Por que lá em Gênesis, capítulo 1, você tem Adão e Eva, aí você tem 3 filhos de Adão e Eva, Caim, Abel e Sete, não é? Caim, Abel e Sete. Abel, Caim e Sete. Aí você vai para a geração ali de Abraão com Sara, Isaac com Rebeca, e tem Jacó com Raquel. Aí são 3 mulheres estéreis, não é? No terceiro filho de Adão e Eva, você tem o quê? O renovo, a restituição pela perda de Abel, que significava pureza. Né? Então você tem ali o renovo, a restituição, a compensação. Aí você tem ali, na terceira geração, né, que é Raquel com Jacó, tem Sara com Abraão, Rebeca com Isaac e Raquel com Jacó. Aí você tem um varão sábio e inteligente, que é José do Egito. Tá certo? Ó, a simbologia do 3. Parai dos filhos do Brasil. É lamentável. Assista minha live lá no início, quando eu fui tratar de Adão, dos descendentes, e inclusive falei de Caim, Abel e Sete. Entende? Para você entender que essas figuras que são usadas nas narrativas, elas, além de não terem existido, elas são figuras que representam grupos específicos que estão ali justamente nesses embates da construção histórico-social do povo de Israel. Não tem absolutamente nada a ver com questões espirituais, questões... Não, tem a ver com questões religiosas. Então, é isso onde eu quero chegar. Tá? Pode ficar à vontade. O que eu quero chegar, sim, o que eu quero dizer. Então, a gente vê uma harmonia, uma coincidência. Os 3 dias do Jonas, no terceiro dia o Jonas ele é salvo, vomitado do grande peixe. Aí você tem os 3 dias do Cristo. O Cristo passa 3 dias morto e ressuscita no terceiro dia, em Lucas 24, 46. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Aí você tem os 3 dias do Paulo cego, em Atos capítulo 9, versículo 9. No terceiro dia do Paulo cego, ele volta a enxergar. O cara é um gênio. Então você vê o que? A luz de Paulo, a visão, enxergar, a iluminação. Você vê o Jonas, que estava ali perecendo no ventre do grande peixe, que o peixe é uma simbologia. Tem como conversar com gente que parte desse pressuposto. Tá certo? De morte, ou seja, de ignorância, de escuridão. Você vê uma harmonia ali do Cristo morto, olha, e vida. Então, morte e vida. Cegueira e volta a enxergar. Entendeu? Então, você vê uma harmonia. A Eva, eu entendi que a Eva é a nossa mente. Caramba! Não. Se liberta da ignorância com conhecimento. Tudo isso aí é alegorização. Não, se você, eu sei, o 7 é o... Tudo isso aí é alegorização. Simbologia. Eu não estou dizendo que o 7 existiu. Não, eu entendi. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Eu não posso dizer que isso é uma simbologia, porque não foi esse o objetivo do escritor. O texto não foi construído. Por exemplo, você acha que caiu fogo do céu e que o fogo do céu derramado ali na narrativa de Elias, ela é uma simbologia e o escritor criou essa narrativa porque ele quis representar e aplicar algo simbólico? Não. Você vai ver que tem um conflito. Ele teve 2 intenções. Diga para mim quais. Eu entendo. Quais foram? Diga para mim. É bom que eu vou aprender com você. Para mim, certo. Para mim, foi a percepção que eu tive, que os textos bíblicos, ele é versátil. Ele tem a interpretação literal e a lógica, não é? A literal e a metafórica. Então, você pode interpretar de forma supersticiosa e pode interpretar de forma racional, lógica, tá certo? A forma supersticiosa vai para a pessoa supersticiosa, como fonte de moral. Esse cara sou eu. De conduta. Não. Me desculpa. E a interpretação lógica. Agora, não, peraí. Filosófica. Não. O texto ali não tem nada de supersticiosa. Você tem que aprender como
os editores, narradores, vão construir as suas narrativas sob símbolos e signos, figuras. Se você não conseguir designar Elias e Eliseu e o contexto em que essa narrativa está sendo construída no livro dos reis, sobretudo, e entender o que são obras históricas dos cronistas, que têm o objetivo de representar determinada realidade histórica, e, portanto, você tem ali, o texto deixa claro, um grupo específico que adora quantos deuses quiser, ok? Que é Baal, através de Jezabel, sob a égide de Acabe. Você tem um segundo grupo, ou seja, pode se chamar esses grupos de politeístas, ok? Você tem um segundo grupo, um grupo que adora um Deus único, que quer impor uma religião única. Ora, me desculpe, o escritor não está escrevendo uma narrativa sobre um Elias lutando contra profetas de Baal, dando uma alternativa para o povo que está recebendo a sua narrativa decidir se interpreta aquilo espiritualmente ou se interpreta aquilo historicamente, porque o texto está sendo escrito para retratar a realidade de uma época, para mostrar realmente aquilo que está sendo vivenciado pelo povo. Significa, ou Israel deixa de ser politeísta e passa a adotar o Deus Javé, é isso que o texto quer dizer, ou simplesmente Israel continuará sob maldição, adorando um Deus Baal. Então eu não posso pegar o texto, por exemplo, daqui a pouco você vai dizer para mim que realmente o carro que separou Elias e ele subiu num redemoinho, aquilo ali também tem uma significação. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! O que eu estou dizendo é que vai ser duas funções aí, tem uma intenção aí desse pessoal que escreveu os textos, os autores, filósofos, que são filósofos. Eles sabem que, na realidade, na existência, nós temos que saber que existem pessoas com pensamento mais racional, lógico, aguçado, e pessoas mais supersticiosas, com pensamento irracional mais aguçado. Uhum. Então, a gente convive com esse tipo de gente, a dualidade. Esse cara sou eu. Haverá tempo que haverá mais pessoas racionais e lógicas, quando a ciência se avançar, que está avançando, e pessoas irracionais, supersticiosas, religiosas, em menor quantidade. Esse cara sou eu. E é um degradê. Então, isso aumenta e diminui. Então, assim, o que eu quero dizer é que essas pessoas, elas são filósofos, eles sabem da importância da religião e da ciência. Então, eles montaram esses textos tanto com a finalidade religiosa, de conduta moral, para pessoas que viverem em tais épocas, tá certo? E também com uma função filosófica para passar um aprendizado para aqueles que compreendem de forma racional, tá certo? Então, eu entendo assim, tá certo? Agora, você vê uma harmonia, você falou no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 15, capítulo 5 de 2 Reis, fala de Naamã. Naamã estava doente com lepra, leproso. Aí Naamã precisou fazer o quê? Mergulhar no rio 7 vezes. Depois, aí no capítulo 5, versículo 15, diz o quê? Depois que Naamã mergulhou... racionalidade, deixa eu te fazer uma pergunta. Do mundo criado em Gênesis 1, os 7 dias. Você vê os 7 anos de tribulação no Apocalipse, as 7 taças. Porque o racionalidade... Eu quero te fazer uma pergunta. Está misturando uma coisa, a racionalidade. Eu quero te fazer uma pergunta. Os números que aparecem dentro da Bíblia, que você está fazendo realmente essa comparação, realmente existe isso aí, essa questão de 3 aqui, 3 ali, 40 aqui, 40 acolá. Mas é porque aquele pessoal, eles eram muito supersticiosos, cheios de superstição. Então, esse negócio da numerologia, realmente isso aí existe, é o caso da numerologia. Mas não é que isso aí simboliza isso ou simboliza aquilo, ou que um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro. Realmente, você pode interpretar qualquer coisa de qualquer jeito. Mas o que importa é como o Alessandro está explicando, que o que interessa é a intenção do escritor ao escrever aquilo ali, e não a forma que alguém vai interpretar. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Eu quero te fazer uma pergunta bem objetiva para você entender como você está interpretando a Bíblia e tentando olhar para essas questões. Quando você passa numa rodovia, numa via, e você vê uma placa ali, exemplo, velocidade máxima, 80 quilômetros, sujeito à multa. O que, na verdade, o legislador, porque estamos falando de lei, portanto, estamos falando de pena.
legislador propriamente quer? Ele quer ganhar o teu dinheiro, primeiro, torcendo para que você passe de 80. Ele quer que simplesmente você ande em 80 para atender os seus caprichos e interesses, ou ele quer evitar acidente? Qual é o objetivo? As duas coisas. As duas coisas, como assim? Na prática, as duas coisas. Ele vai ter que fazer o papel de arrecadar receita para o Estado, porque o Estado não vive sem receita para cumprir o orçamento. Não, amigo, me desculpa. Não. É. Apesar do Estado tributar, colocar, não, porque isso aí não é obrigação. A preocupação. E hoje, veja, o Estado quer precaver acidente. Ninguém vai botar um radar. Por exemplo, só aqui na minha cidade foram colocados radares em vários pontos onde o índice de acidente foi absurdo. Só em 2019 nós tivemos aqui na minha cidade. Podem pesquisar agora. É a cidade do Brasil com o maior índice de morte em acidente. E olha que em índice de criminalidade é quase zero. Ok? Por quê? Porque aqui, como não tem tráfego, nego quer sentar o couro, as pistas muito boas, interior, nego arrebenta. Foram colocados radares exclusivamente onde aconteceram maior número de acidentes. O Estado simplesmente colocou aquilo ali porque quer arrecadar, mas se quisesse arrecadar, teria colocado antes. Onde você percebe que os radares estão colocados é justamente onde se concentrou o maior número de acidentes. Então, me desculpe o seu contorcionismo, não cola. O que eu quero dizer para você é que o texto, quando foi escrito, ele foi escrito com um objetivo. Seria burrice de um escritor ele simplesmente querendo alcançar um fim. Qual era o fim na narrativa de Elias? Ele quer mudar a ideia, o pensamento de um grupo específico para que se sujeite a um outro grupo específico. Ele quer que esse grupo dê um giro de 380 graus para passar a viver de uma forma que esse grupo nunca viveu. Caramba! O texto, a narrativa, ela tem um objetivo: transformar a realidade histórico-social daquele indivíduo. Seria uma tolice eu escrever um texto, lançar o texto simplesmente dizer assim: cada um interpreta do jeito que quiser. Mas peraí. Porra na cara não? Eu vou alcançar meu objetivo? Porque se eu quero que alguém haja de acordo com aquilo que eu tenho proposto e que eu quero, evidentemente, eu não posso escrever um texto dizendo, não, isso aqui é o seguinte, eu estou escrevendo, eu vou para casa e cada um interpreta do jeito que quiser. Não, me desculpe. Sabe por que a gente tem tanto problema de teologia ou racionalidade? Sabe por que a gente tem tanto problema de discrepância? Sabe por que a Bíblia, essa que você tem na mão aí, que eu nem sei a revisão, toda adulterada, deturpada. João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, JFA. João Ferreira de Almeida já foi revisada, corrigida. Para você ver que o negócio é tão sério, que ela continua sendo revisada e corrigida e continua sendo a mesma merda. 1 Coríntios 6, versículo 10. Significa, cara, é justamente por causa dessas maneiras que as pessoas têm de querer interpretar a Bíblia, dizendo, não, eu vou interpretar a Bíblia dentro da minha perspectiva, eu vou interpretar a Bíblia dentro da minha realidade. Os devossos não entrará no céu. O que é devosso? A pessoa quer andar nu. Eu vou interpretar a Bíblia do jeito que eu quero interpretar. E eu abri uma exceção aqui para você que eu não faço para alguns, ok? Deixei você entrar na live só com a metade do corpo, colocando a Bíblia, é coisa que eu não faço, porque eu acho que uma pessoa que quer se posicionar, uma pessoa que quer colocar, de fato, seus conhecimentos, ela não tem motivo para esconder o rosto, entende? Eu não vejo, você não está ameaçando ninguém, você não é foragido da polícia, entendeu? Agora, eu quero falar isso aqui de forma muito respeitosa, porque você foi muito respeitoso para mim. Você deveria mudar o nome do seu canal, porque de racionalidade não tem nada. Nossa. Tem como conversar com gente que parte desse pressuposto. O cara é um gênio. Esse cara sou eu.